Do ba 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 do do ba do do do. E aí, minasan, tudo genki desu ka? Renan aqui com vocês novamente. E estamos aqui com mais um vídeo do quadro de Aprendendo Japonês com a Bíblia. Então, sem mais demandas, vamos lá! Não é agora para me falar isso aí. Não era agora esse jargão. Tá bom. Bom, pessoal, no vídeo anterior a gente viu algumas palavras, expressões utilizando a Bíblia, né? Utilizando o capítulo de Atos. E nós vamos continuar pelo capítulo de Atos, pelo livro de Atos, né? E adentrando agora pelo capítulo 13, que é o capítulo que eu li esses dias atrás, e eu anotei alguns versículos que eu achei interessante. E através desses versículos eu gostaria de mostrar para vocês o versículo, né? Já aproveitando para ensinar, mostrar a palavra de Deus para você, meu jovem, que não é cristão. E também ensinando japonês através dos versículos que eu acho que será de bom conteúdo para você que é cristão aqui no Japão e quer saber como é que fala certas coisas em japonês para falar para o japonês carrancudo que trabalha do seu lado na linha. Sem mais demandas, eu acho que era agora que eu falo, né? Não sei, era agora. O vídeo anterior era agora que eu falei, ou foi antes, ou foi agora? Bom, gente, o que eu vou fazer agora é um resumo do capítulo aqui que eu li, né? Não ele por todo, mas até para vocês saberem um pouco do que o contexto que nós estamos vendo aqui. Bom, Paulo e Barnabé saíram para sua viagem missionária, né, para Antioquia, e lá Paulo estava pregando na sinagoga para os judeus, né? E ele fez uma pregação muito profunda, muito boa, né? Falando dos fatos desde lá da antiguidade, lá até os reis, até Davi, até a chegada de Jesus, a crucificação e a ressurreição dele. E naquilo muitos judeus creram nas boas novas, né? Na pregação de Paulo, e muitos deles se converteram e seguiram Paulo. Paulo estava pregando e muitos judeus sentiram inveja dele e blasfemaram contra ele, né? Então eu vou pegar 3 versículos, tá, gente? Porque eu achei muito legal essa conexão aqui de 3 versículos. Eu vou ler em japonês para você, como de costume, que nós sempre fazemos, e logo em seguida eu vou estar destrinchando a frase e ensinando para vocês como é que se fala tal coisa e o significado dela. Tá joia? Então vamos lá. Capítulo 13, versículo 45. Shikashi, kono gunshu o mita yudaya-jin tachi wa netami ni moe, Paulo no hanashi ni hantai shite kuchi gitanaku nonoshita. Então esta é a nossa frase daqui, né? Esse é o nosso versículo. Eu vou destrinchando ela, palavras por palavras, expressões caso eu tiver, e mostrar para vocês o significado delas, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiramente nós temos a palavra shikashi. Shikashi você já deve ter acompanhado no meu canal, se você acompanha, é um inscrito fiel e acompanha todos os meus vídeos, você já aprendeu. Bom, então, tirando os shikashi, mas já que você não aprendeu, então novamente, shikashi mais porém, tá? Shikashi, a nossa próxima palavra é kono gunshu. Kono gunshu, né? Kono gunshu. Gunshu é multidão. Gunshu é formado por 2 kanjis, significa um amontoado de pessoas, né? Vem do kanji de amontoado, rebanho, né? Kono gunshu o mita. Mita, verbo miru, né? Um dos primeiros verbos que você aprende no básico, o verbo miru, na forma tá, passado, mita. Viu, miru, ver, mita, viu, tá? Então, quem viu, né? Aí vai falar aqui, quem viu. Yudaya-jin tachi wa, né? Então, quem que viu? Yudaya-jin tachi wa. Então, Yudaya-jin. Yudaya-jin é judeus, tá? Yudaya-jin, judeus. Tachi, como nós vimos nas aulas anteriores, é um complemento que serve para demonstrar
uma numeração acima de 1. Então, seja os, alguns, vários, né, judeus. Aqui nós temos depois netami ni moe. Netami ni moe, né? Aqui é feito de dois verbos, tá? Netamu e moeru, né? Qual que é o significado de cada um deles? Vamos por partes, tá? Netamu significa invejar, tá? Então, se você quiser aprender o verbo de invejar, sentir inveja, né? É netamu, né? Netamu, sentir inveja. E logo em seguida nós temos o verbo moe, que é a abreviação de moeiro, né? Ele só tira o uru e coloca o e, né? Mas é a mesma coisa que moeiro e moer, são as mesmas coisas, tá? Então, moeiro quer dizer inflar de fogo, né? Inflamar, né? Pegar fogo, né? Moeiro, na sua casa, você é um cidadão honesto brasileiro que mora no Japão, você coloca os seus lixos certinhos no moeiro gomi, certo? Então, moeiro é lixo. Não, moeiro é queimar, né? Então, queimar-se, né? Inflamar-se. Então, aqui, lógico que é uma expressão, né? Você lendo aqui já dá para você entender, né? Sinetamo é invejar e moeiro é queimar, incinerar, inflamar, né? Pegar fogo, significa o quê? Significa que é uma pessoa que está cheia, que está completamente irada. Ela está pegando fogo de ira, né? Então esse é o significado. É muito parecido com o nosso português, né? A nossa, aquela pessoa tá... Peraí, tá coçando meu olho aqui. Aquela pessoa, ela está pegando fogo na ira, ela está irada, ela está completamente irada, ela está muito irada, ela está altamente irada. Então, netami ni moeiro. Note que quando você vai falar dois verbos aqui, né? Você nunca usa os dois verbos na forma ru, um seguinte do outro, né? Netamo ni moeiro. Completamente esquisito. Você sempre usa o verbo naquela forma de flexão, né, do radical só, né, aquela parte que não muda, né. Então você pega o netamo, transforma ele no radical, seria netami, né. Então você tem netami ni moeiro, né, encher-se de ira, né, tomar-se de ira. Ikari, né, ikari é ira. Ikari ni moeiro, né. Lá em Provérbios, né, em Provérbios quando a gente estava estudando aqui em casa, fala muito disso, de inflar-se de ira. Acho que lá tinha essa palavra Ikari ni moeiro, né? Então você pode ter vários outros adjetivos junto com ni moeiro. Então continuando aqui, Paulo no hanashi, né? Paulo, o apóstolo Paulo. No hanashi, né? Hanashi, conversa, tá? Ni, agora nós temos a nossa palavra aqui, tá? Hantai shite, hantai suru. Para nós brasileiros que moramos no Japão, é comum falar hantai, né? Porque a gente vê hantai, é o nosso hantai ban, né? O nosso ban contrário, a nossa pessoa que vai trabalhar no nosso ban ao contrário, no outro turno, né? Então a gente já tem essa assimilação da palavra, mas para quem não entende muito, né? Hantai é contrário, ser contrário, né? Então hantai suru é contrariar, se contrapor, né? Se estar oposto a alguma coisa, né? Então, o que quer dizer aqui? Hanashi ni hantai shite, ele está sendo contra, oposto, indo de contrapartida com a conversa de Paulo. Então, hantai suru, hantai shite. Lembra que aqui o verbo está na forma T, né? Mas aqui indica o passado, tá? Lembra que eu expliquei para você que o verbo T pode ser usado na forma passado, porque o pensamento dele ainda está complementando, ainda vai ter complemento, então ele não fala que hantai está e depois fala a complementação, ele fala apenas o verbo na forma T, que indica o passado, mas assim em diante ele vai dar continuidade para o seu pensamento, tá? Então, hantai shite, kuchi gitanaku, né? Kuchi gitanaku, kuchi, boca, gitanaku, ele acrescentou só o tem, mas vem de kitanai, né? Kitanai é sujo, aquilo que não é limpo, aquilo que é impuro, né? Então, seja, boca impura, né? Boca suja, a boca suja, né? Tipo, com palavras que não são agradáveis, né? Ou seja, kuchi gitanaku, nonoshita, 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 né? Nonoshita. Vem do verbo nonoshiru, falar mal. Nonoshiru é quando você vai falar mal de uma pessoa, né? Também você pode traduzir como blasfemar, né? Quando você vai blasfemar contra uma pessoa, se bem que blasfêmia já é outra palavra, já na Bíblia é descrita com outro termo, mas no caso de blasfemar, assim, falar coisas
zombaria, né? Coisas desse tipo, nonoshiro dá esse significado. Então, nonoshiro é falar mal, blasfemar, tá? Então, nonoshita, no passado, o verbo tá, ele zombou, né? Ele falou mal, ele blasfemou, tá? Então, sabendo da nossa todas as palavras, eu vou ler aqui novamente em japonês e logo vou fazer a tradução de acordo com o que nós traduzimos aqui e você vai me acompanhando também traduzindo, tá bom? Então vamos lá. Vou ler mais uma vez. Shikashi, kono gunshu o mita Yudaya-jin tachi wa. Então, porém, né, os judeus que viram esta multidão, né, netame ni moe, Paulo no hanashi ni hantai shite, eles pegaram fogo de ira, eles se iraram completamente, eles se tomaram por uma ira não, inveja, né? Eu tava com ira na cabeça aqui, inveja, eles se tomaram por uma inveja, altamente um sentimento de inveja muito forte e foram contra as palavras de Paulo. Kuchigitanako nonoshita. E com palavras sujas, torpes, imundas, impuras, eles blasfemaram, falaram mal, zombaram deles. Tá? Então aqui a nossa tradução aqui seria, porém, os judeus, vindo a multidão, se tomaram por inveja, contrariando, indo contra a partida, sendo oposto ao que Paulo disse, blasfemando a ele com palavras torpes, ruins. Né? Então essa seria a nossa tradução aqui. Na sua Bíblia, qual tradução que você usa, não sei como tá, né? Mas com certeza deve estar parecido com o que eu traduzi agora, tá bom? Então agora nós temos a tradução do versículo 45 e em diante nós vamos agora para o versículo 48, tá bom? Então, o versículo 48, né, dando aqui uma breve revisão, uma breve explicação, né, depois que os judeus eles blasfemaram contra os ensinamentos de Paulo, tal, né, e Paulo logo diz para ele assim que tudo isso foi para cumprir aquilo que já estava na Bíblia, né, que eles iriam pregar para os judeus primeiros e depois assim iriam pregar para os gentios, as boas novas para os gentios, né? Tudo isso mais uma das profecias cumpridas nas escrituras, né? De inúmeras delas, né? Então assim, Paulo, ele foi pregar para os gentios, né? A cidade inteira ali se reuniu ali naquele dia para escutar a palavra de Deus. Então ele foi ali e os gentios escutaram aquelas boas novas que Paulo tinha para falar que Jesus veio, ressuscitou e a salvação chegou até para os gentios. E sabendo daquilo, vem o verso 48, né? Que a gente vai traduzir aqui agora com vocês, tá bom? Eu vou ler com vocês, me acompanhem. Atos capítulo 13, verso 48, versículo 48. 異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。Então essa é a nossa frase. Então sem mais enrolação, eu queria já traduzir aqui para vocês, parte por parte, tá? Então vamos lá, primeira parte, Ihodin, né? Ihodin, pessoal, né? Ihodin, para nós, na Bíblia, é muito usado Ihodin. Sempre quando vai falar de pessoas ímpias, pessoas que não são da fé da religião judaica ou depois com a vinda de Cristo, o cristianismo, né? Eles falam de gentios como Ihodin, né? Ihodin, são feitos de três kanjis, né? I de kotonaru, que quer dizer diferente, anormal, né? Diferente. Ho, né? Ho quer dizer que é da própria nação, daquilo que é da própria nação, daquilo que vem da própria nação, né? Ou seja, Jin, pessoas, né? Pessoas que não vêm daquela própria nação, daquele próprio costume, daquela cultura, né? Então esse é o significado de Ihojin, para nós traduzido como gentios, né? Aqueles que não fazem parte do nosso povo. Então, Ihojin, gentios, gentis, pode ser às vezes traduzido como pagãos também, né? Sore o kite yorokobi, né? Lembra? Sore o kite yorokobi, verbo te na forma te, porém passado. Sore o kite, porque logo vem depois. Yorokobi, eles ouviram e depois se alegraram, né? Sore o kite yorokobi. Kiku, ouvir. Kite, ouça. Kita, ouvir. Mas aqui, kite, no passado. E depois, yorokobi. Yorokobi é felicidade, é feliz, é você estar alegre, um sentimento de alegria, né? Yorokobi, né?
Anoshito, mechakucha yorokonderu, né? Falei um pouco na forma mais informal, né? Mas aquela pessoa, ela tá muito contente, ela tá muito alegre, né? Vamos supor assim, ontem eu recebi um presente e eu tô muito feliz. Kino, por exemplo, moratte, mecha yorokonderu, né? Ontem eu recebi um presente e estou muito feliz. Vamos supor aqui um exemplo bíblico. Eu falei das boas novas para elas e ela ficou muito contente, muito alegre, né? Kanojo ni fukui ni tsuite hanashite totemo yorokubimashita. Aqui eu falei um pouco mais formal, né? Então, se eu fosse falar um pouco mais informal, eu falo assim, kanojo ni fukui o hanashite mecha yorokonda, né? Pode ver um pouquinho de diferença, mas já torna um pouco mais informal, né? Shu no mikotoba o sanbi shita. Shu no mikotoba o sanbi shita. Shu, Senhor, já vimos. Kotoba, palavra, né? Kotoba é palavra. Então, muitas vezes que a Bíblia fala a palavra de Deus, usa a palavra palavra mesmo traduzido para o japonês, que é kotoba, né? Então, mas apenas acrescenta o mi, que dá uma nuance mais de respeito, né? Ele transforma aquela palavra um pouco mais em keigo, né? Keigo. Keigo é a linguagem mais polida do japonês, né? Mais pra frente eu vou ensinar isso também. Mas colocar mi kotoba, né? Então, kami no mi kotoba, a palavra de Deus. Kami no mi kotoba, a palavra de Deus, né? Sempre quando vai falar palavra de Deus, fala kami no mi kotoba, kami no kotoba, né? Então, guardem aí, tá bom? Shu no mi kotoba o sanbi shita. Sanbi shita, sanbi suru, sanbi shita, certo? No passado. Sanbi, né? É louvar, vem do verbo de louvor, né? Aqui, sambi vem do verbo sambi suru, louvar. Que na nossa igreja a gente canta louvor, não é mesmo? Louvor. Louvor é sambi mais o kanji de ka, que é de canção, né? Então seja sambika. Sambika é louvor, né? Sambika o utau, cantar um louvor, né? Então sambika, louvor. Sambi, louvar, né? Sambista, louvaram, né? Glorificar. É que sambi suru, às vezes também é traduzido como glorificar, né? Não, quando você tem a palavra glorificar, no sentido de ser glorificado, Jesus foi glorificado pelo Pai. Jesus foi glorificado. Tem muitas passagens bíblicas assim, então não usa o sambi. O sambi, ele é usado no sentido de glorificar, no sentido de ser louvado, foi louvado, né, com alegria, com júbilo. Então eles traduzem o sambi como glorificar também na maioria das Bíblias japonesas, tá? Mas dependendo da nuance, a palavra muda completamente, tá? Então aqui, sambi shita, eles louvaram, glorificaram. Soste, né, conjunção, né, soste, conjunção. Então, eien no inochi. Eien no inochi. Inochi, vida. Eien, eterno, né? O nosso Deus é eterno. Eien naru kami, que é a mesma coisa que ele é eterno. O naru é eterno. Então, eien naru kami. Eien no kami, né? Deus da eternidade, né? E se falar eien no kami, é o Deus da eternidade. A Bíblia vai falar eien naru kami, né? O Deus eterno, né? O Deus da eternidade, eien no kami, né? Então, a Bíblia fala muito de eternidade, né? Então, eien sempre é traduzido como eterno na Bíblia, tá? Inoti, vida, né? Vida é inoti, né? Seja a vida física ou a vida espiritual, né? Muitos dos casos, às vezes, usa o kanji ou não usa o kanji, né? Mas inoti é vida, seja ela física ou espiritual, né? No entanto, que vai estar lá no versículo que eu tenho no meu Instagram, lá, Jesus é o caminho, a vida e a verdade, né? Caminho, miti, verdade, shingi e vida, inoti, né? Então, traduzimos assim, tá? Continuando, eien no inochi ni sadamerarete ita hito, sadamerareta ita hitotachi, né? Então, verbo sadamerareta, vimos muitas vezes já, que vem do verbo sadameru, na forma passiva, sadamerareru, na forma do passado aqui, sadamerareta, né? Então, foi estabelecido, foi constituído, foi ordenado, né? Então, esse é o sentido aqui, tá? Sadamerarete ita hitotachi wa mina shinko ni haita. Mina shinko ni haita. Shinko, meu nobre estudante japonês, se a essa altura do campeonato você não sabe o que é shinko, então volte para minha primeira aula, tá? No, God, please, no! No! Shinko ni
haita. Haita, hairu, haita. Ele entrou para a fé, né? Shinko ni haita. Ele entrou para a fé, ele passou a crer. Creram, né? Shinko ni hairu, apesar de ser entrar para a fé, você pode altamente traduzir por eles creram, né? Eles creram, eles acreditaram também, tá? Não precisa traduzir ao pé da letra assim, tá? Shinko ni haita. Então, temos aqui a nossa frase destrinchada. Novamente eu vou ler com vocês aqui e traduzindo ela, tá bom? Leamos. Ihojin tachi wa sore o kiite yorokobi. Ihojin tachi wa sore o kiite yorokobi. Os gentis, os pagãos, eles ouviram isso e se alegraram, e se contentaram, e ficaram muito felizes, né? Shunomi kotoba o sanbishita. Shunomi kotoba o sanbishita. Eles glorificaram, eles louvaram a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor, Shu, Senhor. Soshite, então, Eien no inochi ni sadamerarete ita hito tachi wa. Então, as pessoas que foram constituídas, as pessoas que foram ordenadas, estabelecidas para a vida eterna, mina shinko ni haita, ou seja, aquelas pessoas que foram predestinadas a entrar pela vida eterna, pelo intermédio da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, elas foram entradas para a fé, elas creram naquilo. Por quê? Porque elas foram ordenadas, elas foram pré-estabelecidas, mas a gente costuma falar na nossa doutrina, elas foram eleitas, né? Então, por isso que elas creram, já estava já para ser eleita, né, meu caro eleito estudante? Você foi eleito para estudar japonês também, tá bom? Através da Bíblia, para falar da Bíblia para outras pessoas. Então é isso aí, tá, gente? Então, no verbo 48, e para finalizar, já adentrando aqui, no finalzinho, já pulo ali pro verbo 52. Pro verbo, nossa, tô falando verbo. O versículo 52, tá bom? 52, vamos lá. Já aproveitando aqui o ikioi, né? Ikioi, palavra nova para você. Ikioi, né? Quando você já tá no embalo. Você tá no embalo, você tá no ikioi, entendeu? Você tá no ikioi, você tá no embalo. Ikioi, embalo, tá? Deshi tachi wa yorokobi to seirei ni mitasarete ita. Deshi tachi wa yorokobi to seirei ni mitasarete ita. Versículo 52. Então vamos lá, tá? Depois que eles ouviram isso, eles, diz aqui no 52, né? Deshi tachi wa yorokobi to seirei ni mitasarete ita, né? No finalzinho, né? Deshi, né? Discípulo, né? Cristo no deshi tachi, né? Os discípulos de Cristo, né? Os discípulos de tal pessoa, sei lá, os discípulos de Pablo Marçal, os discípulos de Lula, os discípulos de Valdemiro Santiago, os discípulos de Edir Macedo. Sim, amostradinho, vou logo fazer sua passagem. Bom, destati, discípulos. Wa, yorokobi. Yorokobi, vimos agora há pouco. O que é? O que é? Hã? Isso aí. To seirei ni mitasarete ita. Aqui tá a nossa palavra aqui que é muito usada na Bíblia, que eu quero que vocês aprendam, tá bom, meu jovem estudante? Isso aqui você vai usar muito a partir de agora. Seirei ni mitasarete ita. Ou seja, eles estavam tomados pelos Espíritos Santos, né? Seirei, Espírito Santo, tá? Seirei, Espírito Santo. Ni, né? Pelo, ni, partícula ni. Então aqui é pelo, para, ni, pelo, para, por, né? Pelo, ni. Mitasareteita, né? Então vamos lá. Primeiro você pega um verbo que você não sabe, você tem que analisar. Mitasareteita. Ele tá na forma tá no passado. Se ele tá na forma tá do passado, você vê que ele tá um pouco comprido, né? Ou seja, mitasareteita, tá cheio de rareriroru. Se ele tá cheio de rareriroru, você sabe que ele tá na forma passiva, certo? Na forma passiva ou causativa, né? Que você sofre a ação ou impõe a ação, né? Então você sabe disso. Então o verbo original não é assim. Então você pega lá, mitasareru, é o verbo normal. Se ele tá em mitasareteita, o normal dele é mitasareru, certo? Então, mitasareru está na forma passiva. A forma original dele é mitasso, né? Mitasso é a forma original do verbo. E o que significa esse verbo? Mitasso
é quando alguma coisa está cheia, está cheia de algo, ela está entupida, né? Mitasso. Aquela pessoa está cheia de alegria. Anosto wa yorokobi ni mitasarete né? Ela está cheia de alegria. Aquela pessoa está cheia de raiva. Eu estou cheio de raiva. Eu estou cheio de raiva. Watashi wa ikari ni michiteiru, né? Michiteiru. Pode ver que eu mudei o verbo aqui agora, né? Mitasso, ele sempre é usado um pouco mais na forma passiva, né? Para demonstrar um outro sujeito que não seja você, né? Quando você vai falar de você está cheio, você em si próprio, você usa o mesmo kanji, né? Só que não é mitasso, é michiru, 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 estar cheio de, estar completo de, estar abundante de, né? Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo, assim. Watashi wa seirei ni michiteiru. Eu estou cheio de alegria. Watashi wa yorokobi ni michiteiru. Aquela pessoa foi tomada por raiva. Anoshito wa ikari ni mitasareteiru. Anoshito wa ikari ni yorokobi ni mitasareteiru. Aquela pessoa está cheia de esperança. Anoshito wa kibou ni mitasareteiru. Então, assim por diante, tá? Então, seirei ni mitasu é você estar cheio do Espírito Santo. É você estar cheio, a ação estar cheio. Seirei ni mitasareteiru, estar cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo. Watashi wa seirei ni michiteiru. Então, aqui nós temos, lendo aqui novamente, deshitachi wa yorokobi to seirei ni mitasaretei, tá? Os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo, tá? Se eu fosse falar, não os discípulos, mas eu, né? Watashi wa yorokobi to seirei ni michiteita. Michita. É isso aí, pessoal. Então, essa é o nosso vídeo de hoje, destrinchando os versículos bíblicos e aprendendo um pouco mais. Eu espero que você tenha aprendido muita coisa hoje, que possam servir na sua vida cristã, ou se você não é um cristão ainda, possa ajudar você nos seus estudos de japonês. E não se esqueçam, anote tudo que você aprendeu comigo, estude, revise, né? Revise, que é o mais importante, estude mais, né? E não desanime, tá? Então, muito obrigado pelo vídeo de hoje, Renan aqui com vocês, até a próxima.